E aí, aqui quem tá falando é o VK e finalmente Inazuma Eleven Victor Road está pra sair. Cara, eu tô muito animado pra jogar Inazuma Eleven. São praticamente aí 9 anos de espera. Se eu não me engano, Inazuma Eleven foi anunciado em 2016, se eu não me engano. 2016 ou 2018, acho que foi 2016. E eu lembro que quando saiu a notícia que iria sair Inazuma Eleven, que nem era Inazuma Eleven Victor Road, era Inazuma Eleven Ares ainda. Eu lembro que eu fiquei muito animado, muito animado. Porque eu já tinha jogado os jogos do Inazuma Eleven do Nintendo DS. E cara, só de você imaginar que teria Inazuma Eleven com os gráficos bem melhores do que da época, que eu já achava magnífico. Cara, eu lembro que aquilo me deixou muito hypado, muito hypado. Só que aí veio vários e vários adiamentos, veio mudança de direção, veio a mudança do próprio nome, né? Passou depois de algum tempo para Victor Road. Quando eu achei que tava para sair, que tinha saído ali o jogo beta, né? Aí teve mais alguns adiamentos. E ali eu já comecei a desconfiar que se o jogo realmente sairia. Mas sim, vai sair. Amanhã a gente vai ter o lançamento oficial de Inazuma Eleven Victor Road. Quer dizer, para quem comprou já o jogo na pré-venda, né? Para quem não comprou na pré-venda vai ter que esperar mais alguns dias. Mas cara, eu tô muito hypado. E até pra tipo diminuir um pouquinho essa minha ansiedade, eu resolvi trazer hoje um vídeo falando sobre uma das coisas que está presente dentro do jogo desde o primeiro jogo, né? Desde o primeiro Inazuma Eleven e que vai estar presente dentro do Victor Road, que é a questão dos elementos, cara. Muita gente acha que esses elementos é uma coisa mais superficial e acaba meio que deixando de lado. Mas não, a questão dos elementos ela interfere diretamente na maneira que você joga e como você até vai desenhar a sua equipe. Se você quiser de repente jogar um competitivo, quer jogar campeonato, jogar online e se sobressair sobre os seus adversários, os elementos ele tem um papel crucial dentro do jogo. Por quê? Porque em Inazuma Eleven Victor Road os sistemas são uma parte essencial do sistema de jogabilidade, funcionando como uma espécie de afinidade elemental entre os jogadores e suas técnicas. Meio que elas definem vantagem e desvantagem em campo como se fosse um tipo de pedra, papel, tesoura, sabe? Entre os personagens. Cada jogador, técnica ou chute pertence a um desses elementos. E essa correspondência influencia o resultado das disputas, seja roubadas de bola, defesas, dribles e principalmente chutes ao gol. E quais são esses elementos? Dentro de Inazuma Eleven, a gente tem 5 elementos, 4 principais e um que eu vou explicar por último. Primeiro a gente tem o elemento vento, depois a gente tem o elemento montanha ou pedra, você que disse aí, rocha, enfim. A gente tem o elemento fogo e a gente tem o elemento floresta. Cada elemento sempre vai se sobressair sobre o outro. Então, por exemplo, a gente tem o vento, que vence montanha, que eu acho isso um absurdo, não faz o menor sentido o elemento vento vencer uma montanha, um elemento montanha, uma pedra que seja. Mas o vento vence montanha, montanha vence o fogo vence floresta e floresta vence um vento. Ou seja, é basicamente ali um pedra, papel, tesoura. Tirando esses 4 elementos, a gente tem um quinto elemento, que é chamado de vazio. O vazio, ele não é um dos 4 elementos principais, mas sim uma manifestação do nada absoluto, do caos, da ausência de afinidade elemental. Se tivesse que ter um significado para esse elemento, seria a negação dos outros elementos, porque ele é o oposto de todos e ao mesmo tempo parte de cada um deles.
seria como se fosse um poder que rompe as regras elementares, ele não domina, ele consome ali, no caso, o seu usuário, sabe? A pessoa. E se a gente for pesquisar um pouco em termos simbólicos, o vazio quase sempre está ligado a alguma questão de força interior, escuridão, solidão, destruição e, em alguns casos, em alguns livros, a ver com questão de renascimento, sabe? Surgimento. Mas nos personagens, ele costuma aparecer quando há uma ruptura emocional, um isolamento extremo ou ligação com forças desconhecidas, como espaço, cosmo ou entidades superiores, que tem bastante em Nazuma Eleven, seja Instituto Alien, seja os deuses, Nova Gênesis, enfim. Normalmente está sempre ligado nesses personagens, sabe? Ou seja, o elemento vazio ele é neutro. Ele é o único que não se sobressai sobre nenhum outro elemento. Ele não é fraco nem forte. O exemplo mais claro que a gente tem do vazio, acho que no universo de Nazuma Eleven, é a técnica do Kibayama, o Furikazan Destruidor. Se eu não me engano, de Nazuma Eleven Go, o filme, na qual essa técnica acaba combinando os 4 elementos: o vento, montanha, fogo e floresta. Acho que é o elemento mais claro que a gente tem, tá? Tirando armaduras, técnicas e souls, não existe personagens recrutáveis com o atributo vazio. Ou seja, não existe um personagem que seja do elemento vazio. Ele pode ter uma técnica, um soul do elemento vazio, mas ele ser do elemento vazio, isso não tem, tá? Mas voltando e focando nos 4 elementos principais do jogo, a gente tem primeiro o vento, né? O elemento vento, normalmente ele simboliza velocidade, agilidade e leveza, tendo como estilo de jogo jogadores rápidos, imprevisíveis e ofensivos. Normalmente esses jogadores usam velocidade e dribles para desmontar defesas e normalmente representam um movimento constante e a leveza. E dentro do elemento vento, normalmente inclui outros elementos como água, gelo e, se não me engano, relâmpago também. Então, esses elementos fazem parte do elemento vento, tá? Aí aqui tem, tipo, eu fiz uma arte só para ficar mais claro. Então aqui a gente tem alguns personagens desses elementos e algumas técnicas, algumas armaduras, alguns souls, enfim, só para vocês terem uma noção, tá? Indo para o próximo elemento, a gente tem o elemento montanha. Normalmente o elemento montanha expressa resistência, estabilidade e defesa. Tem como estilo de jogo jogadores firmes, resistentes e normalmente disciplinados, e são normalmente o muro da equipe, né? O Kabema literalmente faz o muro, né? E acaba esses personagens do elemento montanha sendo confiáveis e normalmente difíceis de superar. Pode parecer piada porque eu tô falando também do Kabema, mas eu acho o Kabema, apesar dos poréns dele ali no clássico, um dos melhores zagueiros que tem, tá? Normalmente o elemento montanha inclui outros elementos como a luz. Acho que é o principal do elemento montanha. Saindo do elemento montanha e indo para o elemento floresta, normalmente o elemento floresta simboliza técnica, estratégia e equilíbrio. Tem como estilo de jogo jogadores que normalmente dominam o passe e o controle de bola, são versáteis, táticos e normalmente imprevisíveis, tá? Preferindo muitas vezes vencer pela inteligência em vez da força. O elemento floresta ele inclui outros elementos como música, energia, espaço e escuridão. Normalmente quando eu falo do elemento floresta, na minha cabeça sempre vem o Kido, que é do elemento floresta. Eu acho que é o personagem que mais é definido por esse elemento, sabe? Você fala das características do elemento floresta,
na minha cabeça naturalmente vem o Kido. E saindo do elemento floresta e indo pro elemento fogo. O elemento fogo normalmente representa força, paixão e ataque. Tem como estilo de jogo jogadores movidos pela emoção normalmente, que atacam com intensidade, usam chutes explosivos e partem para o ataque praticamente sem nem pensar duas vezes. Eles representam a força bruta e a vontade de vencer normalmente. E tem como elemento o fogo, geralmente. Normalmente o elemento fogo ele inclui acho que só o fogo. Embora algumas técnicas com elemento fogo às vezes possa ser confundida por algumas pessoas com o atributo floresta. Eu não sei muito bem porquê, mas assim, ó, se de repente a técnica do elemento floresta ainda tiver alguma questão a ver com fogo, eu até acho compreensível. Mas se não tiver, cara, eu não faço a mínima ideia porque o pessoal confunde, tá? E assim, terminando essa questão dos elementos, acho que já está bem explicado. Eu criei uma simulação com base no que foi disponível pra gente na beta, pra quem jogou, e nos trailers, tá? Eu não sei se vocês perceberam, mas toda vez que vocês fazem um chute, um drible, ali uma disputa defensiva, sempre aparecem alguns números, alguns cálculos, tá? O que acontece? Toda vez que você vai jogar ali uma disputa com outro personagem, você tem um embate de elementos. E toda vez que você tem um embate de elementos, você ganha um bônus de 10%. Pode ser que com o jogo definitivo, essa porcentagem ela altere. Pode ser que diminua ou aumente, aí só jogando pra ver. Mas pelo menos no jogo beta e nos trailers, normalmente é sempre um bônus de 10%, tá? E aí você ganha dois bônus. Você ganha normalmente um bônus quando você disputa com outro elemento e você vence. E você ganha um bônus adicional quando você usa uma técnica do mesmo elemento do seu personagem, tá? E aqui eu fiz um cálculo base sem considerar variáveis. Depois eu explico o que são essas variáveis, tá? Mas assim, um cálculo bem básico. E pensando num cenário bem simples, no caso, um atacante chutando direto no gol, sem zagueiro, sem nada, só ele, a bola e o goleiro, certo? Nesse caso aqui, nesse cenário 1, a gente tem um atacante do elemento fogo contra um goleiro do elemento floresta, certo? O atacante ele tem uma força de chute de 1000 e o goleiro tem uma força de defesa de 1000, tá? Então assim, primeiro vai ter esse embate de elementos, ou seja, o elemento fogo contra o elemento floresta. Nesse primeiro embate, o elemento fogo ele é mais forte que o elemento floresta. Então o chute do atacante ele vai ganhar um bônus de 10%, ou seja, a força do chute dele vai sair de 1000 e vai para 1100, certo? O goleiro, que nesse embate perdeu porque é do elemento floresta, que é o elemento mais fraco, ele perde 10%. Então a defesa dele vai de 1000 para 900. Segundo bônus. O atacante ele utilizou uma técnica do elemento fogo, que é o elemento dele. O goleiro, uma técnica do elemento floresta, que é o elemento dele. Então nesse caso, ambos ganham um bônus adicional de 10% por usarem técnicas do seu próprio elemento. Então o atacante que antes tinha uma força de chute de 1100, agora tem uma força de chute de 1210, enquanto o goleiro saiu de 900 para 990, tá? Essa seria o poder de chute do atacante e o poder de defesa do goleiro nesse cenário aqui. Vamos para o segundo cenário. O segundo cenário, a gente tem um atacante do elemento fogo contra um goleiro do elemento montanha, ambos com a mesma quantidade de força ali de chute e defesa. Então, primeiro, embate entre elementos. Nesse caso, a montanha vence o fogo. Então, o goleiro ganha 10% de bônus e o atacante perde 10% de bônus. Então, o atacante sai de 1000 e vai para 900. O goleiro sai de 1000 e vai para 1100. Ambos usam técnicas dos seus elementos. Então, cada um ganha um bônus de 10%. Então, o atacante fica com 990 e o goleiro com 1210, certo?
Então, nesse caso, o atacante perderia força do chute contra um elemento que é mais forte que o seu. Vamos para o terceiro cenário. No terceiro cenário, a gente tem um atacante do elemento fogo contra um goleiro do elemento vento, certo? Ambos com 1000 de força também. Então, embate entre elementos. Nesse caso aqui, o que acontece? O elemento fogo, ele não é mais forte que o elemento vento. E o elemento vento não é mais forte que o elemento fogo. Ou seja, os dois não se afetam, eles se anulam ali. Então, como nesse embate nenhum é mais forte que o outro, então nenhum ganha bônus, ou seja, a força deles continua 1000 cada um. Nesse caso, cada um usa uma técnica do seu próprio elemento, ganha um bônus de 10% adicional, então cada um fica com 1100. Pô, se é 1100, quem ganha então? Nesse caso aqui, entra a questão das variáveis. Como assim variáveis? De repente o atacante chuta, só que ele não chuta na direção do gol. Ele chuta para outro companheiro que usa outra técnica. Aí, nesse caso, a força dele vai aumentar. E dependendo qual seja o elemento desse outro personagem, vai aumentar pra caramba. Bem mais do que o goleiro tem de defesa. Isso seria uma variável para determinar quem venceria. Ou, por exemplo, sei lá, de repente o atacante, ele chuta direto, só que a bola desvia no zagueiro. Isso tira alguns pontos da força do chute do atacante, que já facilita para o goleiro defender, certo? Ou de repente o zagueiro, ele tenta usar uma técnica para parar o chute, ou pelo menos diminuir pela metade a força do chute para o goleiro conseguir defender. É uma variável. Aí nesses casos é o que vai acabar determinando. Aqui a gente também pode simular assim. Vamos supor que ambos continuam com os mesmos elementos, então se anula. 0, 0. Só que na técnica, vamos supor que ambos usem o elemento vazio na técnica deles. Lembra, o vazio, ele não se sobressai sobre ninguém, ele não é mais forte nem mais fraco. Então, ambos ficariam ali com 0%, ou seja, 0% do embate entre elementos e 0% da técnica. Ambos ficariam com 1000. Então, não ia mudar praticamente nada. Que ia determinar ia ser a questão das variáveis, certo? Esse é o terceiro cenário. No quarto cenário, a gente tem a seguinte situação. A gente tem um atacante do elemento vento contra um goleiro do elemento montanha, certo? Ambos com 1000 também, força e chute. Nesse caso, o atacante de vento é mais forte que o elemento montanha. Então ele ganha um bônus de 10%. Sai de 1000, vai para 1100. O atacante, ele utiliza uma técnica de vento, que é o seu elemento. Então é mais 10% adicional. Então sai de 1100, vai para 1210. Já o goleiro, ele perde esse embate, então perde 10%, vai para 900, de 1000 para 900. Só que na técnica de defesa, ele não usa uma técnica do elemento dele, ele usa uma técnica do elemento floresta. Nesse caso aqui, ele ganha 10% de bônus, mesmo não sendo uma técnica do elemento dele. Por quê? Porque o elemento floresta é mais forte que o elemento vento. Então, nesse caso, exclusivamente nesse caso, porque a técnica é mais forte que o elemento adversário, ele ganha um bônus de 10%. Um bônus adicional de 10%. Então, ele sai de 900 e vai para 990. Continua perdendo no quesito. A força do chute do atacante é maior do que a força de defesa do goleiro. Só que assim, ele conseguiu utilizar uma técnica que não é a dele e ainda assim ganhar um bônus. Aqui nesse cenário, a única maneira do goleiro ter um número maior do que o poder de chute do atacante são duas opções. Falando de questão direta, tá? Sem que ninguém interfira. Quais são as duas chances? Primeiro, que ele não fosse do elemento montanha, fosse do elemento floresta, porque aí o elemento vento não ganharia 10%,
ficaria negativo. O elemento que seria floresta ganharia um bônus de 10%. E aí inverteria os valores, porque aí na técnica ele também ganharia os 10%. Pô, mas a técnica dele é do mesmo elemento e é mais forte que o adversário. Não deveria ganhar, sei lá, 20%. Aí é com a level 5. Aí não tem muito o que fazer, como eu falei. Eu tô fazendo com base no que a gente viu na beta e que tá disponível nos trailers. Pode ser que eles até acrescentem isso no jogo final, não sei. Mas a princípio seria isso. Meio que inverteria os valores se fosse do elemento floresta. Então o atacante acabaria ficando ali com 990 se ele utilizasse uma técnica do elemento dele, de vento. E do outro lado, o goleiro do elemento floresta, se fosse do elemento floresta, acabaria ficar com 1210. Então, assim, isso é a maneira mais simples e acho que clara de se entender como funciona essa questão das dinâmicas de elementos dentro de Inazuma Eleven, tá? Pode ser, como eu falei, que haja uma mudança quando sair o jogo final amanhã, mas a princípio é isso. Então, assim, não tem muito segredo. Pô, quero jogar no competitivo, quando sair na Zona da Victor Road, quero jogar online. Qual seria a melhor dica que você pode dar para a questão de elementos? Cara, você fazer uma equipe equilibrada. Você utilizar jogadores de diferentes elementos para suprir as partes no campo. Então, assim, se você vai jogar com 4 zagueiros, então é interessante você colocar um zagueiro de cada elemento. Porque independente de qual seja o elemento do atacante adversário, você vai ter pelo menos um jogador defensivo que vai conseguir bater de frente ali com o atacante. Pô, quero fazer um ataque que não importa qual seja o elemento do goleiro adversário, eu quero ter um bônus ali na hora que eu for chutar, finalizar pro gol. Então você vai ter que suprir de novo esses jogadores no ataque e na defesa. Pô, então tem que colocar 4 atacantes? Só se você quiser. Mas assim, pô, dá pra você usar 3 atacantes, sei lá, um do elemento montanha, outro do elemento vento, outro do elemento floresta. E aí você pode utilizar no meio de campo um meio campista do elemento fogo, por exemplo. Mas assim, óbvio, todos esses jogadores têm uma técnica ali de chute. Então assim, eu falei que o primeiro cenário para vencer o goleiro seria se ele fosse de um elemento diferente. O segundo cenário que a gente poderia encaixar aqui é se de repente o atacante seja, sei lá, do nível 20, o goleiro do nível 5 ou do nível 10. Se você tiver um poder maior que o do goleiro, aí mesmo que o goleiro ganhe bônus, ainda assim não vai alcançar por questão do nível do seu jogador. Lembrando que dentro de Inazuma Eleven Victor Road vai ter aquela questão de raridade, por exemplo. Então se você pega um jogador que está com a raridade no máximo e um jogador que está com uma raridade mínima, ou ali quase mínima, o seu atacante vai ser mais forte que o goleiro adversário, entendeu? Então assim, depende dessas questões dentro do jogo. Acho que o legal de Inazuma Eleven Victor Road vai ser que não é só um jogo de futebol como PS, FIFA. Ele é um RPG, cara. Então assim, você tem que evoluir os personagens, você tem que prestar questão na sinergia deles, as passivas que tem dentro da sua equipe, como elas interligam entre os jogadores, o técnico que você vai utilizar, porque ele tem também ali algumas habilidades que vai interferir dentro da sua equipe. Então assim, tem vários poréns, várias questões, mas eu acho diferente, eu gosto, como eu falei, já joguei outros jogos do Inazuma Eleven e tô muito ansioso realmente pro Victor Road. Acho que ficou claro. Comprei o jogo, sofrido, muito sofrido, porque é muito caro, não, muito caro, tá maluco? Eu não compro o jogo assim antes do lançamento, normalmente não compro o jogo nos valores de quando ele sai, mas Inazuma Eleven é pra mim uma questão à parte, porque já são anos esperando, muito ansioso. Comprei com dor no coração, mas comprei, então assim, conforme o jogo sair e eu for jogando, pretendo trazer mais alguns vídeos explicando
sobre a minha evolução dentro do jogo, dando algumas dicas, explicando algumas mecânicas dentro do jogo, para vocês terem uma noção maior, certo? Bom, se você curtiu o vídeo, deixa o like, deixa o comentário, vai ajudar bastante meu canal que tá começando agora, certo? E eu espero vocês numa próxima. Valeu, rapaz. Tamo junto.